E o assunto de hoje é dinheiro, porque a gente sabe que a safra está cada vez mais cara ou cada vez mais lucrativa. Exatamente, eu adoro falar sobre esse assunto. E falando em dinheiro, falando em safra, vamos falar também um pouquinho do Plano Safra, que acabou de sair. Será que já está disponível aí para todos os agricultores, os produtores? Será que vai faltar esse dinheiro? Porque ano passado liberou, mas chegou ali nem na metade, o recurso já tinha acabado. Como é que será que vai ser esse ano? Hoje, nossa convidada tá especial, viu? E ela sabe de onde que ela é? Do Mato Grosso, você acredita? Tá perdida ou ela se achou aqui no Goiás? É isso aí, o Mato Grosso é aquele estado que você sabe, né? Tem largura e tem fundura. Maior produtor de grãos do Brasil, se eu não me engano também, acho que o maior rebanho bovino. Enfim, o Mato Grosso é potência. Então fique com a gente aqui até o final desse episódio, que eu tenho certeza que você vai adorar. Então roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Aqui quem vos fala é eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo, host e apresentador desse podcast, juntamente com a minha parceira Lara Brito. Muito bom estar aqui dividindo essa bancada com você mais uma vez, Pedro. Obrigado. Obrigado pela parceria de sempre. E hoje temos uma entrevistada maravilhosa, porque assim, o mundo, querendo ou não, o agro ainda predominam os homens, mas as mulheres são muito bem-vindas. Isso é passado. Então nós temos uma convidada hoje muito especial, que ela vai ter que contar, explicar uma história que eu achei interessante. Como que uma agrônoma virou uma mulher de negócios, dos números. Ela vai contar essa história pra gente já já. Quem que é a nossa convidada, Pedro? E a nossa convidada, ela é gestora de novos negócios de uma cooperativa de crédito famosa do Brasil todo, que é o Sicredi. Eu tô falando com a engenheira agrônoma Cristiane Paiva. Tudo bem, Cristiane? Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Lara, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que acabei de chegar, né, em Goiás. Então, que bom conversar com mais um colega de profissão, um agrônomo e um pessoal que está aí no agro junto com a gente. Coisa Seja boa. muito bem-vinda. Não, e a gente ficou super feliz. Eu nem sabia que sua vida estava tumultuada desse tanto. Gente, a Cris chegou aqui em Goiânia só tem 3 semanas e a gente já conseguiu pegá-la para trazer aqui para nossa bancada, que tem muito assunto para rolar aí, para a gente falar desses créditos financeiros aí no meio do agro, né? Se está bom, se está ruim. Tem uma polêmica muito grande agora nesse novo plano safra, que é a questão dos juros, que estão um pouquinho mais altas, mas também tem a coisa boa, que esse ano são 340 bilhões, quase 341 bilhões, então muito assunto vai rolar, mas além de ser muito bem-vinda aqui no Agro 2, seja bem-vinda à cidade de Goiânia. Os goianos costumam receber com muito carinho todo mundo que vem de fora. Eu sei porque eu sou de fora, então eu fui recebida com muito carinho, então sinta-se abraçada por todos nós goianos. E obrigada demais pela sua presença. Obrigada. Já senti isso desde quando eu cheguei. Fui bem recebida. Coisa boa. Agora eu quero que você me conte o seguinte. Fala um pouquinho de você. Quem que é você, Cris? Como é que você começou a estudar agronomia? Como é que você começou a sua vida dentro da agronomia, depois dentro dos negócios, que é uma mudança brusca. Porque, assim, parece que quando a gente fala de agronomia e de números, parece que não combina. É só eu que tenho essa sensação ou não? Você também já foi muito questionada sobre de isso. exatas, bem agronomia isso. é uma engenharia. É mesmo? É muito número. Então eu tô meio por fora. Então explica pra gente aí, Cris, como é que começou a sua carreira? Eu costumo dizer que foi bem aleatório, assim, né? Como eu ingressei na agronomia. Geralmente, quem, né, atua no ramo vem de família, que tem propriedades rurais, tem alguma conexão com o campo. Não era o meu caso, não foi o meu caso, né? Minha família, ninguém da minha família tinha vínculo com propriedades rurais, ninguém era produtor. Mas foi uma decisão bem espontânea, assim. Eu costumo dizer, eu tinha certeza do que eu não queria fazer, né? Eu não queria fazer nem medicina e nem advocacia. Uhum. E na época, né, da faculdade pública lá do Mato Grosso, a agronomia era um curso que estava bem em auge, assim, na época, né? E aí eu decidi, eu nem estava, né, terminando o ensino médio ainda, eu estava na metade do ensino médio, prestei o vestibular e passei para agronomia. Pensei, até final do ano eu mudo de ideia, vejo outro curso. Mas não, mudei de ideia. E você gostou? Né, me brilhou os olhos e eu falei, vou experimentar, né? Eu era muito nova, 17 anos, pensei, bom, se eu não gostar, dá tempo de eu trocar, fazer outra coisa, tô nova.
Mas me apaixonei, assim, no primeiro semestre da faculdade, eu, né, gostei muito, uma turma muito boa, né? Então, fui fisgada mesmo pela agronomia. E hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Mas aí, quando você terminou, quando você estava no processo na faculdade, você falou assim, não, eu quero... Porque a gente já trouxe várias pessoas aqui na nossa bancada, né? E eles falam assim, não, quando eu estava cursando, eu descobri tal aptidão, tal vertente que eu quero atuar no agro. E quando você estava estudando, você já sabia que a sua vida seria dentro dos negócios no agro ou não? Eu tinha uma perspectiva, né? Por eu ser muito comunicativa, né, e muito expansiva, então eu pensei, bom, provavelmente eu vou para a área comercial. E geralmente é que os agrônomos recém-formados fazem, né? Entra numa multinacional. De passagem é a área que paga melhor. Exatamente, a área que remunera melhor. E aí, só que por coincidência, né, 2 semanas depois que eu terminei, que eu me formei, eu recebi um convite, né, para ir trabalhar na Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso, lá em Cuiabá mesmo. E aí era mais na parte de relação institucional, né? Era a representatividade maior do setor no estado. Eu falei, nossa, acho que aqui vai me colocar num patamar que eu consiga ter contato com todo mundo que eu preciso ter. E foi isso que aconteceu, né? Lá, igual aqui é a FAEG, lá é a FAMATO. E foi onde eu fui trabalhar logo que eu me formei. E aí eu conheci pessoas maravilhosas do ramo, pessoas muito influentes, e me abriu muitas portas, né? Então, eu trabalhei lá por um bom tempo, conheci muita gente, desenvolvi essas habilidades comercial, relacional. E aí foi quando né, os convites foram surgindo e de lá eu migrei para trabalhar. Foi quando eu recebi o convite para trabalhar em instituição financeira. Aí isso é uma reviravolta, assim, na minha vida profissional, porque... Todo mundo fala, nossa, mas agrônomo trabalhando em banco, né? Ninguém então não é curiosidade só minha, não. Toda vez que eu falo que eu trabalho numa instituição financeira, todo mundo fala, nossa, mas uma agrônoma trabalhando em banco, né? Coitada, não trabalha na área dela. Estudou tanto para não trabalhar na área, né? E aí, quando esse banco, um banco focado E pelo jeito, parece que você foi levada a uma instituição financeira exatamente pelas suas habilidades no agro. Exatamente. Porque era um foco, né, naquela época desse banco, um banco focado em agro, ele só atendia produtores rurais. E eles estavam contratando apenas agrônomos, veterinários e zootecnistas, porque eles diziam assim, olha, é mais fácil eu ensinar de mercado financeiro para quem já entende de agro, do que ensinar de agro para quem entende de banco. Então, Faz sentido. Eles não tinham tido uma experiência boa em contratar profissionais de grandes centros, Rio, São Paulo, que entendiam muito de financeiro. Mas Faria Limers, né? Exatamente. Mas é porque, na verdade, assim, e também a questão da comunicação com o produtor rural, né? Se você vai falar com o produtor rural, não que o profissional do mercado financeiro não dê conta, mas... Eles meio que se reconhecem, né? Ali, o profissional do campo com o produtor, né? Acho que é mais fácil, né? Perfeito. A linguagem é a mesma, né? E aí foi assim que a gente montou uma equipe só de profissionais do agro para atender produtores rurais e com crédito mesmo. Então, você foi pioneira nesse sistema aí, lá nessa Isso foi em 2010. Né? Em 2010 que eu entrei no mercado financeiro focado no agro. Aí de lá para cá, fui me especializando sempre no agro. Aí, um tempo eu saí, fui trabalhar na Associação dos Produtores de Soja, e eu fui trabalhar direto com um produtor rural, visitando... A ProSoja? Exatamente. Visitando os produtores, as propriedades, dando consultoria. E aí, nesse meio tempo, eu estava morando lá em Sorriso, né, no Mato Grosso. Então, já rodei muito todo o estado, morei em Rondônia, tudo sempre, né, visitando propriedades rurais. E aí foi quando eu recebi o convite do Sicredi para formar o time agro, né, na Central Centro-Norte, que é a sede é lá em Cuiabá, e é onde eu estava até então. E agora recebi o convite para vir para a regional aqui, que é a Central BRC, que atua nos estados de Goiás, atende o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e o Tocantins. Então, essa é a nossa área de atuação hoje. Hein, Cristiane, então, como você já tem uma atuação já há mais tempo, né, no mercado, eu acredito que você pegou várias fases, né, desse mercado de crédito, né, porque a gente sabe que a maioria dos agricultores, eles plantam com crédito, né, porque para que você tem um dinheiro barato, né, para que você vai descapitalizar o seu caixa para poder plantar? E antigamente, né, que eu tô falando a coisa de 4, 5 anos atrás, a gente via que quem detinha a maior fatia do bolo do Plano Safra era o Banco do Brasil, né? Que a gente sempre via, financiamento rural é Banco do Brasil, Pronaf, enfim, vários programas, não só o Pronaf, né? Que o Pronaf é da agricultura familiar, mas também aqui em Goiás,
A gente tem o FCO também, que é um outro fundo. Mas, enfim, você pegou essa transição, assim, meio que do Banco do Brasil soltar a peia, né? Deixar mais gente brincar também, né? Porque a fatia estava muito grande. E aí tá tendo um boom, né? De bancos mesmo, privados entrando nesse mercado, né? É verdade. Eu costumo dizer, eu vivi uma Selic de 12 quando eu entrei na instituição financeira e estou vivendo isso de novo, né? Os ciclos que o crédito passa, o mercado financeiro como um todo. E é bem isso, naquela época o Banco do Brasil detinha a maior fatia. Hoje ele ainda detém, mas ele dividiu o bolo com bastante gente. Por exemplo, o Sicredi hoje, ele é a segunda maior instituição repassadora de crédito rural no país. Maior até que a Caixa, porque a Caixa também entrou pesado, bem né? maior, bem maior. A gente só perde pro Banco do Brasil. Eu costumo dizer, a gente só perde porque é o Banco do Brasil. Senão, a gente E porque o governo é acionista, né? Exatamente, né? Ele é dono do jogo, da bola, do juiz, de tudo. Mas o cooperativismo de crédito tomou seu espaço em todos os estados, principalmente no Centro-Oeste, nessa Você fronteira acredita agrícola. por conta uma menor burocracia? Porque eu entendo, apesar de serem duas instituições financeiras, mas eu entendo que o Banco do Brasil, assim como a Caixa Econômica, eu imagino que é muito mais burocrático do que a Sicredi, por exemplo. Você acha que é menos burocrático? Tem um pouco de duas coisas aí, sabe, Lara? Primeiro, porque a regra do jogo ela é igual para todo mundo quando a gente está falando de recursos subsidiados. Sim. A regra é igual para o Banco do Brasil, igual para o Sicredi, para a Caixa, para todos os bancos. Mas o grande diferencial nosso, assim, eu acho que é a proximidade que a gente tem com o produtor rural, Sim. né? Com o cliente, né? O Sicredi nasceu no agro, né? Nasceu no interior. Então, a gente é muito estabelecido. E esse contato próximo desburocratiza o processo. É isso. Porque a gente conhece o que está acontecendo, conhece aquele produtor há 15, 20 anos, a gente sabe exatamente o que ele precisa. Então, a gente encurta alguns caminhos que talvez grandes bancos não consigam. Não façam. Às vezes não tem nem interesse, não tem nem pessoal. Por isso que a palavra não é nem a burocratização, porque, como você disse, a regra do jogo é igual para todos. Mas eu acho que é mais o interesse de querer saber qual que é o seu problema, o que é que você necessita, o interesse de escutar mais. Perfeito. Eu tenho visto isso, que escuta-se mais. É cooperativa, né? Então, a cooperativa, o sentido é outro, né? Tanto é que, para você... Eu também sou cooperado de várias cooperativas, né? Inclusive de crédito também. Não é o Sicredi, né? Mas, enfim. Vamos resolver isso hoje. O que eu acho interessante é porque você compra cotas da cooperativa. Então, você participa, né? Você vira sócio do negócio. E o Sicredi também, né? Então, o produtor ele vai lá, compra a cota dele para poder se cooperar. E ao final do ano lá, teve um lucro. Esse lucro também é devolvido para esse cooperado. Então, isso é muito interessante, né? O centro do nosso negócio é o associado. Nosso propósito, a gente existe para agregar renda e melhorar a qualidade de vida dele. Isso para o produtor pequeno, médio, grande, para o empresário pequeno, médio, grande, para a pessoa física, para profissionais liberais. Então, a gente tem um interesse genuíno em atender as necessidades do associado, porque ele é dono disso, né? Então, se ele não está bem atendido às necessidades dele, não faz sentido a gente estar com as agências abertas. Acho que essa é a grande diferença entre uma instituição financeira cooperativa, como é o Sicredi, como um banco. Não estou aqui dizendo que o banco não tenha seu papel. Tem, é fundamental, né? A gente precisa ter todas as instituições atendendo o agro para a gente conseguir fazer essa roda girar. Mas a cooperativa tem um papel fundamental nisso, assim, é um interesse genuíno pelo associado. Eu concordo com você, eu também faço parte de uma cooperativa, eu senti uma diferença tremenda de gente, porque eu vejo enquanto as instituições, os bancos, né, ele tá tendo um movimento de fechar agências, fechar os canais de comunicação, as cooperativas financeiras, elas estão indo ao contrário disso, elas estão investindo em agência, investindo em pessoal e estreitando cada vez mais esse contato olho no olho. Exatamente. Então, é bem genuíno isso das cooperativas. Eu senti isso assim mesmo. Nós abrimos agências onde ninguém mais quer abrir. Né? Em vários municípios do interior dos estados, a única instituição financeira é o Sicredi. Nenhum banco quer abrir agência numa cidadezinha de 3, 4 mil habitantes. E o Sicredi quer, porque a gente preza por isso. Né? Se tem uma comunidade que precisa ser desenvolvida, é lá que a gente precisa estar. E esse ano, Cris, como é que você está encarando aí o plano Safra?
Né? Porque assim, houve um aumento aí de quase, fala-se de 33%, né, do investimento no Plano Safra. Você acha que o governo abriu os olhos para isso ou porque é uma necessidade realmente investir-se no agro? É uma necessidade, né? Há anos a gente vê os números, né? O agro é a força que ainda mantém a balança comercial ainda equilibrada. Quase 28% do PIB do país é movido pelo agronegócio. Então, acho que todo mundo já conseguiu entender a importância que essa máquina tem para o sistema como um todo. Quando a gente olha, né, o acréscimo de 34% no volume disponibilizado, isso é super, né, super válido, super bacana. Aí, quando a gente vai destrinchar as regras do Plano Safra, a gente, né, consegue visualizar os desafios que a gente vai ter nessa safra. Sim. O primeiro deles é que o maior crescimento é em disponibilizar recursos livres e não mais recursos controlados, que são com taxas subsidiadas pelo governo federal. Então, a gente vê uma mudança na matriz do crédito rural no país, né? E não só na cooperativa de crédito. Então, antigamente, a grande parte do crédito rural era com recursos subsidiados, agora não mais. A matriz do crédito mudou completamente. Além disso, a gente tem outros players que antes não atuavam no agro, agora atuando. Isso vai desde bancos, né, muitos tradicionais, como outras cooperativas de públicos crédito. E privados, né? Públicos e privados, como, por exemplo, a Caixa, uma instituição pública que antes não atuava e agora está atuando. Mas a gente também vê players não financeiros, como startups, né, que atuam agora nesse segmento, né? Fintechs, agtechs, que a gente chama. Então, a matriz do crédito, ela mudou completamente. Quem não está antenado a isso, não vai conseguir acompanhar. E quando você fala de mudança, são positivas? Você encara como mudanças positivas ou desafiadoras? Desafiadoras, né? Desafiadoras porque é uma mudança de cultura, tanto, né, no mercado, como também de cultural para o produtor rural. Mas tem um lado muito positivo disso, né? Quando você tira o produtor rural só de acessar aquele recurso subsidiado e ele tem mais regras, ele é mais burocrático, e você vem para um recurso livre, a gente consegue colocar esse dinheiro mais rápido na mão do produtor. Isso é muito importante no cenário que a gente vive hoje, né? O cenário que a gente vive de aumento de custo de produção, guerra, né? Os países que fornecem insumos para a gente, tem toda essa conjuntura macroeconômica que a gente está vivendo. Então, quem acessa dinheiro primeiro compra melhor. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, a gente consegue colocar recurso livre, né, que não tem subsídio, é menos burocrático, esse dinheiro chega mais rápido na mão do produtor. E isso faz diferença na negociação que ele tem com as multi para comprar os insumos. Então, eu acho que esse é o lado mais positivo que eu vejo assim, sabe? Facilidade, agilidade, rapidez que a gente consegue colocar dinheiro. E você acha que esse plano Safra agora, 22, 23, você que já está aí há 10 anos, né, no mercado financeiro, ele veio com muito mais pontos positivos do que negativos para o produtor rural? Acho que ele veio um meio termo. Assim. Ponto negativo pelo lado do produtor. Obviamente, com o aumento do custo, né? Que foi significativo. A gente saiu de um Pronaf de 3%, 4% para 5% e 6%. De um Pronamp de 5% para 8%. Né? E agora, eu acho que acho que a gente precisa explorar isso. O Pronamp, ele é o maior desafio que a gente tem, é o médio produtor hoje para atender. E a gente sai de um grande produtor que tinha uma taxa que foi para 12%. Então, que é muito, né? O aumento de taxa foi significativo. Então, o produtor vai sentir isso. E nós também. Cris, mas acho que assim, o movimento que a gente vive, né, é alta inflacionária. Não tinha como não acompanhar. Tem que acompanhar, né, a alta da Selic para poder dar uma estrangulada um pouco nisso aí, que senão ninguém aguenta também, né? Faz parte do macro, né, de maneira geral. Mas a gente até no episódio anterior, a gente estava conversando com um produtor rural aqui de soja. E ele estava falando pra gente, a tonelada do adubo que eu pagava R$ 1.400 em 2018, agora está R$ 5.900. E um adubo inferior. E um adubo de qualidade inferior. Ou seja, assim, 33% de aumento no capital disponibilizado foi bacana? Foi bacana. O negócio foi ótimo, né? Que bom que aumentou. Mas ainda está longe de ser o ideal, né? Porque a gente viu que os custos dobraram de preço, né? Então, acho que tinha que dar um all-in
nessa situação do Plano Safra para falar assim, gente, recurso limitado, à vontade, tanto que vocês precisarem, tá na mesa. Exatamente. A gente precisaria do triplo de recurso, no mínimo, para a gente conseguir atender toda a demanda e dar um fôlego para o produtor. Porque, sim, ele vem enfrentando grandes desafios, que é exatamente isso que você falou. A margem dele está mais estreita. Entendeu? Se a margem está mais estreita, aumentar o custo financeiro, diminui ainda um pouco mais. E aí é que entra o nosso papel enquanto instituição. Como é que a gente agrega valor para o negócio desse produtor, entendeu? Além de conceder o crédito, que outros serviços agregadores a gente consegue colocar para ele para facilitar o caminho. Né? E aí a gente investe muito, né, em projetos de tecnologia para o campo. A gente tem uma parceria com um hub lá em Piracicaba, que é colocar a tecnologia na mão do nosso associado num custo infinitamente menor do que se ele fosse atrás sozinho, justamente para a gente conseguir entregar serviços que melhorem, né, a produtividade, tecnologia, gestão da propriedade rural, para a gente compensar isso, entendeu? Porque os custos aumentaram, né? A gente ainda prevê mais 2 altas na Selic, então a gente prevê que vai subir um pouco mais o custo do dinheiro. Se vai subir mais, a gente precisa achar outros caminhos para compensar e atender melhor esse produtor. E é isso que a gente tem buscado. Previsão é 13% no final do ano? Até 14%. Até 14%? Exato. Meu Deus! A previsão. Viva a renda fixa, hein? E o pior é que isso não afeta só o agro, né? Não, e afeta todos. Toda a cadeia, até os Estados Unidos, depois de 40 anos, tá subindo o mundo vive a inflação, não só o Brasil. Acaba que afeta tudo. Então, assim, Cris, pelo que você está me falando, a gente teve esse aumento aí na disponibilidade do capital para o agro, mas que não deu nenhum fôlego, então. Um outro grande desafio que a gente tem... Primeiro porque esses recursos do custeio, né, que foi o maior crescimento, a gente consegue ali, né, todas as instituições fazendo, né, esforço para a gente conseguir alocar mais recursos. A gente tem um outro grande desafio, que é os recursos para investimento. Isso, até foi bom você tocar nisso, só para a gente explicar, porque tem o pessoal que está assistindo que às vezes não entende, que são 2 linhas de crédito, né? Que é custeio e investimento. Explica pra gente qual que é a diferença delas. Exato. O custeio é aquele recurso que o produtor acessa para girar uma safra, um ciclo da cultura dele. Que, inclusive, a maior parte dos recursos disponíveis é para essa área, né? Isso, exatamente. Que ele pega de um ano e paga no outro. Exato. Pega, né, por exemplo, um produtor de soja pega o custeio, né? Planta, colhe, beneficia, vende a soja e ele paga o custeio. Perfeito. Se é uma cultura que tem um ciclo um pouco mais longo, é o ciclo da cultura. Não quer dizer que o custeio vai durar um ano. Não é temporal. Não é isso, exato. É o ciclo da cultura que aquele produtor produz. Isso é custeio, é dinheiro para um ciclo. O investimento é dinheiro para ele investir em infraestrutura da propriedade. Então, aquele dinheiro vai ser aplicado e ele vai durar vários ciclos lá na fazenda dele. É o produtor que quer construir um silo, um armazém, um curral, fazer reforma de pasto, reformar a cerca, comprar matrizes, comprar reprodutores. Então, é um dinheiro que ele vai investir que vai durar 5, 7, até 10 anos na propriedade rural. É dinheiro para infraestrutura. E esses recursos hoje são oriundos principalmente do BNDES e do FCO aqui no Centro-Oeste, né? Então, esses recursos a gente já tem disponíveis, os nossos associados já podem acessar, já está disponível desde o dia 1º nas agências, que são as operações do Plano ABC, as operações de Moderinfra para compra de máquinas e equipamentos agrícolas, né? Moderagro para colocar mais tecnologia, né? Inovágro, inovação. Então, tem as linhas específicas do BNDES, que cada uma tem sua finalidade para o produtor conseguir investir na propriedade rural. Essa é a diferença de custeio e investimento. Perfeito. E o ano passado, antes mesmo, né, de terminar, assim que lançado, né, o Plano Safra, passaram-se alguns meses e já não tinha mais recursos disponíveis para todos os produtores. Você acredita que nós vamos passar por isso de novo? Como que é feito esse processo? Quem que chega primeiro? Quais são as prioridades? Porque eu sei assim que como você falou, né, o investimento e o custeio, tem outras áreas também, tecnológicas, são vários planos que são separados, né, disponibilizada a quantidade certa de dinheiro. Mas ano passado aconteceu que acabou. Antes de que todos tivessem acesso, ou pelo menos boa parte dos produtores tivesse acesso, acabou o recurso. E para esse ano, houve uma previsibilidade. Essa previsibilidade. Em relação a isso, para que não aconteça isso novamente? Olha só.
Aconteceu ontem a publicação das portarias de equalização, que é a publicação que o Tesouro Nacional faz dizendo quanto cada instituição financeira vai ter de limite para operar com recursos subsidiados pelo governo. O ano passado, na safra passada, o que aconteceu? Acabou o orçamento. Sim. Mesmo a instituição tendo um limite, igual o Sicredi tinha um limite, o governo, né, cortou, fechou a torneira. Já atrasou esse ano, por exemplo, a safra começou dia 1º. Ele Sim. só publicou ontem. Então, a gente está desde o dia 1º aguardando essa publicação para poder liberar os recursos subsidiados. A gente estava liberando os recursos livres. Tudo indica que vai acontecer algo parecido nessa safra. Ah, mas aí... Porque a gente depende de dotação orçamentária, né, do Tesouro, e aí a gente tem uma agravante. Esse ano é ano de eleição, né? Não, então vão abrir a torneira. É ano político. Certeza. Então, no Brasil, tratando-se, né, do Brasil, tudo pode acontecer. Sim. Então, o que nós estamos fazendo para minimizar esses impactos? Primeiro, né, chamando os associados para antecipar o máximo possível as operações, né? A gente já tinha deixado várias operações pré-aprovadas no gatilho, a hora que deu dia 1º, saímos contratando todas as operações para colocar esse dinheiro na mão do produtor. As linhas do BNDES também, elas fecham cada vez mais cedo, porque também acaba o orçamento do Muito governo. cedo. Então, o que precisa ficar claro que não é o orçamento da instituição que acaba. É o orçamento do governo federal. Muitas vezes o produtor fala, mas não tem dinheiro lá em tal lugar. Mas não é o Sicredi que fechou a torneira, né? A gente depende de uma dotação, de um repasse do governo federal. Então, o produtor tem que ficar muito claro isso. E a gente está antecipando o máximo possível as operações para que quando isso vier a acontecer, e provavelmente vai acontecer, a gente já tenha conseguido atender o máximo de associados possível. Então, a gente está se antecipando ao máximo. Como é que você falou aí? Quem chega primeiro bebe água Quem limpa. chega né? primeiro bebe água limpa, exato. Então acontece isso realmente, né? Acontece. Porque eu falei assim, gente, como é que faz? Se antes do negócio estar girando direitinho ali, o dinheiro já acabou, o recurso já não está disponível mais. O governo federal falou, acabou. Então, vocês trabalham com essa antecipação, já deixa todos os processos prontos, que a hora que tiver o recurso disponibilizado, o produtor já vai lá e entra. Exatamente. E é muito burocrático? Assim, ou depende aonde ele vai querer alocar esse recurso? Depende. Como eu disse, a regra do jogo ela é igual para todos. Aham. As operações de investimento, elas detêm um pouco mais de detalhamento, de um projeto mais elaborado, né, de um pouco mais de documento. As operações de custeio, elas costumam ser mais simples, né? Como é uma operação mais um giro Corriqueira rápido, também, né? corriqueira. E como a gente já conhece o produtor há muito tempo, ele toma crédito com a gente há 15, 20 anos. Então, a gente já sabe o caminho das pedras. Então, a gente tenta desburocratizar ao máximo. Uma outra coisa que a gente está fazendo para desburocratizar mais ainda é conceder mais recursos via CPR, que é a Cédula de Produto Rural. Já é um produto muito conhecido no mercado, pelos produtores também, mas a gente está focando cada vez mais. Sim, parece que está mais popular agora, né? Esse tipo de Isso. operação. É uma operação mais simples, né? Mais fácil da gente operacionalizar, e ela também dá isenção do IOF para o produtor rural. Então, ele economiza. Então, a gente está focando muito nessas linhas menos burocráticas, com menos documentação. Como a gente conhece o nosso associado, sabe que, né, que tá tudo certinho, com a propriedade rural, com o negócio dele, deu viabilidade econômica, a gente consegue liberar o dinheiro mais rápido. O Cris, e para mim entender aqui, por exemplo, vamos supor que eu sou um produtor rural, estou assistindo aqui o podcast, gostei demais, né? Eu vi que o Sicredi tem um atendimento diferenciado. Gente, aqui não tem podcast, não é pago não, tá? Só para deixar bem claro aqui, a gente está batendo papo abertamente. E desde o processo do primeiro contato do produtor com o Sicredi até o momento que ele sai com o dinheiro na ponta, demora quanto tempo? Por quem que ele tem que passar? Que documento ele precisa? Ele precisa começar se associando, né? Abrindo a conta dele. Ele pode ir em qualquer agência. Da cidade dele? Né? Qualquer agência lá na cidade dele. Levar a documentação básica que ele está acostumado. Documentação pessoal e a documentação da propriedade rural. Que a gente vai entender tudo, como que funciona o negócio dele, né? Montar todo o cadastro. Isso é uma coisa muito importante. O produtor que tem cadastro atualizado entra na fila primeiro. Porque se tá tudo certinho com o cadastro, documentação dele e da propriedade, é mais fácil a gente analisar o crédito, né? É mais fácil a gente aprovar o que a gente consegue para ele, baseado na capacidade de pagamento que ele tem, nas garantias, no relacionamento que ele tem, né, naquele município, porque o nosso gerente conhece bem como é que funciona a cidade. Então, desde a abertura de conta até o processo de aprovar,
a gente costuma ser bem rápido nisso. Tudo depende do quanto esse produtor está organizado mesmo com a documentação Então, dele. o segredo seria essa organização, atualização cadastral, mas é uma ilusão também imaginar assim, estou ali em março, falei, eu tenho interesse em pegar o Plano Safra em julho, né, fazer parte, pegar uma parcela desse recurso. É inviável. Eu digo assim, pelo tempo hábil, até que tenha essa documentação, até que seja apresentado na instituição financeira. Requer um tempo, assim, para estar tudo Mara, regular. mas é mais rápido do que isso. Tá? Se o produtor está todo organizadinho com a documentação dele e do negócio dele, das propriedades dele, é mais rápido. Uhum. A gente tem, dependendo da uma operação de custeio, se a gente consegue abrir a conta e rodar um pré-aprovado, ele consegue fazer a liberação no próprio aplicativo. A gente tem a CPR digital. Então, se ele consegue um pré-aprovado... Então, hoje está muito mais fácil. Hoje está muito mais simples. Não demora tanto assim, Já não. fica meio automatizado ali, né? Isso. E aí, a gente consegue, na média, de 15 a 25 dias, organizar tudo isso. O que demora um pouco mais são as operações de investimento. Porque aí a gente depende do BNDES, né? Aí não tá só na mão do Sicredi. Acho que também tem um projeto mais complexo para apresentar, né? Da viabilidade do negócio, para entender como vai ser utilizado aquele recurso. O governo federal, ele participa dessa aprovação também ou o banco se responsabiliza? O banco é responsável por tudo, toda a documentação, a análise de crédito, entender se aquele negócio é viável, mas tem a parte que o BNDES analisa essa operação, para entender se a documentação está toda ok, conforme a regra de cada linha. Então, tem as duas partes. Então, tem as duas, né? Tem as duas partes. Tem hora assim, a gente está aqui conversando, tem hora que eu tô achando fácil, depois eu já acho que é difícil. Depois que acostuma, né? Produtores que já tomam crédito com a gente há bastante tempo, é muito rápido. Acho que só a primeira vez que deve ser mais... que deve ser mais assim, o pente deve ser mais fininho na primeira vez. Exato. Aí, dando tudo certo, as próximas vezes, aí não tem problema nenhum. Exatamente. E Cris, me conta uma coisa, nesses 10 anos, o que você acha que mudou assim demais nesse mercado financeiro para o produtor rural? Acho que mudou a digitalização, acho que do mercado financeiro, acho que foi a virada de chave, assim, sabe? Facilitou muito. Facilitou muito. Verdade. Né? Porque eu imagino que na tomada de recursos, antigamente, como é que você ia, às vezes, avaliar? Você vai deixar uma fazenda em garantia, como é que você vai avaliar? Não, mas o banco tem o técnico Sim, que avalia. mas eu digo assim, era muito mais moroso esse processo. Hoje você tem o drone, você tem o Google que abre lá, que dá uma olhada. Facilita, né? Eu imagino que facilita um pouco esse processo. Olha só um exemplo, né? Quando a gente precisa de um laudo de avaliação da propriedade para saber exatamente o quanto ela vale para ser dada em garantia, pode ser feito pelo agrônomo, pelo avaliador, mas hoje a gente tem empresas que fazem tudo isso de forma remota por imagens de satélite, um banco de dados. Então, tudo hoje está muito mais técnico e mais rápido, né? Então, a digitalização do mercado financeiro, né, facilitou muito o acesso. Então, muita coisa hoje, o produtor não precisa mais levar aquele calhamaço de documento que ele tinha que correr atrás. A gente consegue pegar todas essas certidões de uma maneira automática, né? A gente tem ferramentas para isso, né? Para facilitar a vida dele. Então, ficou bem mais rápido e bem mais ágil. Eu já participei, assim, já atendi enquanto técnico alguns produtores com projetos de custeio, tanto de investimento. E na época, né? Isso na época, tem 10 anos que eu formei também, né? E aí, há 5, 6 anos atrás, que eu estava mais atuante na linha frente técnica, digamos assim, o point da cidade era encontrar em frente à agência do Banco do Brasil, que era onde se negociava. Onde se negociava mesmo, gado, soja, milho. A galera ia para a porta da agência do Banco do Brasil para fazer o negócio, para já ir lá, entrar lá na agência, e resolver. Organizar o crédito e continuar o fluxo. Olha só, hoje... Se o nosso associado está com cadastro, tudo certinho, a documentação em dia, a gente faz o crédito pré-aprovado e ele visualiza no aplicativo dele. Tá muito fácil. Ele não hoje, precisa então. ir lá na agência. Acabou aquilo. Porque ele vai lá para tomar um café, conversar com a turma, mas ele não vai lá ter dor de cabeça. E quando tem um problema, é o nosso gerente que vai na propriedade. Nossa, ficou muito mais fácil, então. E agora me conta, qual que é o seu desafio aqui? Eu adoro falar no Goiás. Qual que é o seu desafio aqui no Goiás? O meu desafio no Goiás é ampliar, né? Quando eu vim do Mato Grosso, e lá eu cuidava de toda a operação agro da regional, lá da central, que é a sede era Cuiabá. E eu vim para cá com o desafio de abraçar um pouco mais outras áreas. Então, hoje eu faço gestão da área de
negócios da Central BRC, que é a sede em Goiânia, mas eu vou cuidar de toda a operação agro, a operação empresarial e também a operação, né, que a gente chama de PF urbano. Empresarial que você fala é agroindústria? Agroindústria, mas também empresas, micro, pequenas empresas de todos os segmentos. Então, PJ mesmo. PJ mesmo. Então, eu abraço... Lá eu abraçava o agro, aqui eu vou abraçar tudo Outras isso. Então, esse é o áreas. meu grande desafio. E aí, que horas que você dorme, que você vai sair para um restaurante? Como é que é? Porque assim, você veio com um trabalho triplicado para cá. Exatamente, triplicou. Estou montando equipe, né? Mas estou bem feliz, bem contente. E eu realmente iniciei uma nova safra no Goiás. Né? Comecei a trabalhar aqui dia 1º de julho. Agora? No dia que iniciou a safra. Aham. Então, é uma nova safra em todos os sentidos. Sim, E na aí, sua vida pessoal, na minha né? vida Da pessoal, profissional. Aham. Então, tô bem empolgada. Já cheguei, já fiz vários, já fui pro Tocantins, já fui para Palmas. E a semana que vem já vou para Porto Alegre. Então, é correr o trecho, né? E essa vida... E assim, você gosta dessa vida sua agitada? Vamos falar um pouquinho de sua vida pessoal agora, me conta. Eu Porque gosto. é uma vida bem agitada, né? É. Toda hora com pessoas diferentes, lugares diferentes. Exato. Tem que gostar muito, né? Senão não aguenta o batidão do Eu trecho. aguentei 3 anos esse trecho aí também. Tem que gostar muito do que... E eu amo o que eu faço. Então, acho que é por isso que eu aguento o batidão. Aham. Porque é aeroporto, é estrada, né? Antigamente, onde você mora? Eu falei, dentro do meu carro. Seu endereço, minha placa, né? Mas eu gosto. Eu gosto de conhecer os lugares, gosto de visitar as propriedades, né? Agora eu quero visitar as empresas para entender como é que é a dinâmica, como é que tudo funciona. Porque só quando a gente conhece que a gente consegue identificar como é que a gente atende de fato o que naquele produtor precisa, aquele empresário Concordo. precisa. Uhum. Então, é só quando você coloca a alça botina. É, e o olho no olho, e aquela Exato. conversa franca Exatamente. que dá pra saber. E aí- E olho no olho e conversa franca, me conta, que é o perrengue que você já passou aí nessas suas viagens. Demais. Uma assim que você fala assim, nossa, essa aqui foi inesquecível. Quando eu tava lá no Mato Grosso, eu ia muito pro Pará. Então, o Pará era um grande desafio. Pro Acre. O Acre existe, muita gente acha que não, mas sim. Né, a gente atende. Já foi E também. realmente é muito violento? Você acha que é muito diferente, assim? É tipo assim, é a arma mesmo ali na cintura? É isso mesmo ou isso é lenda? Não mais. Não, mas Não arma na mais. cintura não é violência, não, ué. Violência é o povo sair Gente, atirando nos outros. eu não sou acostumada com essas coisas, não. Você gosta de arma na cintura, ó. Dentro da fazenda você pode andar com a arma na cintura, não tem problema. É, eu não sei não. Quando a gente chega nesses estados, né, que quem tá em grandes centros acha que tem onça na rua e jacaré, sim, né? aham. A gente se surpreende positivamente. Eu lembro a primeira vez que eu fui pro Acre, eu falei, meu Deus, nossa, que lugar incrível, né? A gente tinha produtores super tecnificados lá, já plantando milho, a pecuária de ponta. Então, quando você chega lá e vê que os negócios acontecem, aí brilha os olhos, entendeu? Não é só aquilo que a gente vê na TV. Não, lógico que tem muito a desenvolver. Sim. E é por isso que o Sicredi tá lá. Não, se Aham. você pegar esse nortão aí do Brasil aí, né, o Acre, Rondônia mesmo, são terras extremamente férteis, Nossa. né, ali, beira amazônica ali, né, então tem muito chão fértil, tem muita coisa para crescer para lá. Sim, tem Nossa. demais. Eu já morei em Rondônia, né? Paraná, Pimenta Sim, Bueno. eu você morava pega ali. em Vilhena. Quando você pega ali aquela região sul de Rondônia, é um dos melhores solos do país. É uma terra roxa estruturada Exatamente. que não tem em outro lugar, entendeu? 70 sacos de soja sem adubo. Exatamente. Então, é muito bom. E Vale me a pena. conta o seu perrengue. Qual foi um que você passou assim, que você fala assim, nossa, esse foi engraçado? Ou foi muito ruim? Bom, tirando milhares de vezes que já fiquei atolada, né? Aham. Na Nice. estrada, Sim, faz isso parte. normal, né? Principalmente na região. E eu tinha um rito, eu falava pro produtor assim, olha, se em tanto tempo eu não te ligar, manda um peão correr a estrada aí que eu tô parada em algum lugar. Dito e feito, já aconteceu várias vezes. De eu ficar... Mas eu gostei dessa sua técnica. Precavida. Foi Sim, eu já boa, conhecia o inteligente. trecho, Precavida. né? Então eu falava assim, Aham. ó, se até tal hora eu não chegar na cidade é porque eu fiquei pelo caminho, manda alguém me resgatar. Já fui resgatada de pá carregadeira, de tanto barro. Já cheguei em cidade à noite pra dormir, né? Achando que tinha reserva de hotel e não tinha. E o hotel era o único da cidade, ter que dormir dentro do carro. Meu Deus. E eu pensava, vou voltar para a cidade mais próxima. Aham. Eu ia abastecer, não ter diesel no posto, de tão pequenininho que era o lugar, e eu ter que dormir lá. Meu Fora a Deus. quantidade de voos, né?
Né? Tipo, de eu deixar meu carro, a chave do carro cair no bueiro do aeroporto, eu chamar o guincho pra Santo resgatar Cristo. e eu falar assim, ó, leva meu carro que eu tô embarcando. Pra Depois que eu voltar. Quando eu voltar, vocês me dão a satisfação do carro e eu partiu parar, já acontece de tudo. O De trecho, tudo, não de tem tudo. como. Agora também deve acontecer histórias muito emocionantes, assim, que você escuta ao longo do caminho. Tem alguma que tocou seu coração, assim, Nossa, que você lembra? muitas. Tem uma história que eu me emocionei muito a primeira vez que eu ouvi. Bem interiorzão do Mato Grosso, uma cidade perto de Colíder, né? De um produtor rural, um pequeno produtor rural. Ele já era associado do Sicredi há um tempo e a gerente da conta me contando que ela fez um empréstimo para ele de 30 mil reais, para ele melhorar, né? Comprar umas vaquinhas e tal. E ele já foi melhorando a propriedade. E aí ele tinha uma pampa. E era ele, a esposa e 2 filhos que cuidavam de toda a pequena propriedade. Ele tinha uma pampinha. E aí, ele falava que o sonho dele era ele conseguir ir para a cidade com a família dele. Ele nunca conseguia a família toda, porque ou só ia ele e a esposa, ou só ele e um filho, ou vice-versa. Que a pampa né? só cabe 2 pessoas. Só cabe 2 pessoas. E aí, a gente vendeu a gerente lá, né, vendeu um consórcio para ele. Falou, então vamos fazer um consórcio, já que a gente, né, não é o momento de fazer um financiamento, você não pode pagar o carro à vista, vamos fazer um consórcio de um carro para vocês trocarem de carro. E aí, ele foi contemplado, né, no consórcio, e ele comprou uma caminhonete zero, ele comprou, né, uma picape zero, e ele realizou o sonho que era ir para a cidade com toda a família dele. Olha aí. Que legal. Então, e aí depois a gerente fez novos empréstimos, ele aumentou a produtividade dele, aumentou o rebanho, o gado, e plantou milho. Então, assim, ó, a gente fez a diferença na vida daquele pequeno produtor. Desde realizar o sonho dele, que era poder ir para a cidade, levando toda a família. Ele saiu de uma pampa para uma caminhonete 0 quilômetro, através de um consórcio. E de melhorar a renda dele mesmo, né? Ele aumentou a produtividade. Mudou a realidade dele. Mudou a realidade da vida dele, né? E isso é um propósito do nosso negócio, assim, né? Os pequenos produtores é a nossa meninas dos olhos, assim, sabe? Porque nenhum banco quer atender esse pequeno produtor. O Sicredi quer. É o nosso papel, entendeu? De atender este pequeno que ninguém quer ir lá naquela pequena propriedade, entender, fazer crédito de 10, 15 mil reais. Todo mundo quer fazer grandes operações milionárias em dólares, né? A gente não, a gente quer atender todo mundo. E a gente muda a vida dessas pessoas. Vocês têm um propósito social lá também, né? Tem um antigo gestor meu que ele fala assim, o nosso negócio, ele é nosso presidente, né, da regional lá do Mato Grosso. O nosso negócio é financeiro, o nosso impacto é social. Então, é para isso que a gente trabalha. E eu acho que é uma vertente muito válida quando a gente fala até numericamente, né? Porque se a gente pegar o censo do IBGE, 5 milhões e 127 mil propriedades rurais hoje no Brasil. Dessas 5 milhões, 0,8% dessas propriedades são responsáveis por 80% do resultado da agricultura brasileira. Ou seja, nós temos aí 99% de produtores rurais, né, que estão numa camada invisível, que é essa que você falou aí, que não são atendidas pelos grandes bancos, mas que tem um volume imenso, que às vezes só precisa de uma assistência técnica de qualidade e um crédito para chegar na ponta, que vai mudar a realidade do país. Exatamente. E é por isso que eu falei, né, um pouco atrás, que com essa subida, né, brusca do custo, dos juros, do custo financeiro, do custo de produção, o que mais a gente consegue agregar? A assistência técnica é um dos principais pontos. A gente tem uma série de parcerias com assistência técnica, né, com as entidades de assistência e projetos mesmos para a gente colocar assistência técnica à disposição desses pequenos produtores, que é isso que faz a diferença para eles. E já aconteceu, assim, lá na Sicredi, por exemplo, de chegar um produtor, um pequeno produtor, e falar assim, olha, eu quero tantos em recurso para fazer tal coisa, e vocês analisarem aquilo que ele está pedindo e falar assim, olha, eu acho que isso não é viável para essa coisa. Mas o que você acha de pegar esse dinheiro para fazer outra coisa? Já aconteceu comigo. Vou dar um exemplo. Eu fui visitar uma propriedade que o cara é produtor de café, né? E ele já tinha tudo na cabeça dele. Eu quero isso para isso. Aí, quando eu cheguei junto com o gerente na propriedade rural, que eu entendi todo o negócio dele, eu falei, olha, o que é melhor para você é isso daqui, não é isso Nada que você tá pensando. Né? Você pode chamar na sua assistência técnica para, né, até para a gente ter uma terceira opinião, mas o que você precisa para o seu negócio no momento é isso.
Ele, nossa, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. E esse é o papel do nosso gerente que está lá nas nossas agências, é ser consultor financeiro. Né? Visitar a propriedade, entender se aquilo que aquele produtor diz que precisa, se é exatamente o que resolve a vida dele. Não é só bater a meta do número. Não, de maneira alguma. Tem essa responsabilidade também, Sim, né? a gente é responsável por isso. Porque se a gente concede um crédito que não tem viabilidade ou não vai atender o que aquele produtor precisa, eu tenho um outro associado que aplicou esse recurso no Sicredi. Ele fez um investimento, né? O que eu faço hoje? Eu pego o recurso dos investidores e coloco na mão de outros que precisam de crédito. Eu tenho uma responsabilidade muito grande nisso. Sim, com Todo toda a mundo roda, é dono né? Todo desse mundo. negócio, Sim, entendeu? sim. Então, a gente tem muita responsabilidade nisso. Então, o olhar é diferente. Diferente dos bancos maiores, né? Que simplesmente olha e passa, não, esse não serve, esse não serve, esse não serve. Vocês observam todo mundo e tenta suprir de fato a necessidade daquele produtor, né? Exatamente. Olhando ali de pertinho mesmo, para que ele não cometa nenhum erro e para que ele realmente seja beneficiado, não somente com o recurso, mas que aquilo impacte a vida dele socialmente. Exato, perfeito. Não, adorei, gostei demais de saber dessa história, tô achando o máximo. Ô, Cris, vou fazer uma pergunta. Você também que está nessa linha de frente aí, que você já tem muita experiência. Como é que é o índice de inadimplência desse ramo? Né? Porque eu já ouvi falar que é baixo. Mas é baixo mesmo? O que é o baixo? O que é o alto? Quem que dá mais cano? Se é o pequeno, o grande, o médio? Não é baixo, é muito baixo. Né? A menor inadimplência hoje, em toda a carteira do Sicredi, ela é do agro. A inadimplência é bem baixa. E é que você atribui isso a quê? É justamente por isso, essa proximidade. A gente, antes de conceder o crédito, a gente é bem responsável na concessão. De visitar, entender... Né, se faz sentido, se é o momento daquele produtor tomar aquele crédito, se é o momento dele investir naquilo mesmo. Então, como a gente tem essa proximidade, essa responsabilidade, a inadimplência é bem baixa. E também o setor ajuda, né? Um setor que vem bem há muitos anos. Apesar de todos os desafios, os altos e baixos, é um setor que vem muito bem, né? Então, a rentabilidade, ela garante isso. E o produtor rural também é sistemático, né? Super, ele é super correto com as coisas não gosta dele. de dormir preocupado com isso, não, né? Exatamente, o produtor é muito correto. Então, Não gosta de dever de jeito nenhum. Ainda mais com a fazenda em garantia, ué, pensa. Não tem o jeito. patrimônio dele, né? Cris, e como é que você vê assim a sua perspectiva para os próximos anos aí para o agro? Você vê assim que com bons olhos? Porque assim, eu falo que de maneira geral a gente está num ano agora político e o mundo todo está passando aí por juros altos, inflação muito alta em diversos países, como o Pedro falou, né? Até os Estados Unidos que não tinham inflação já tinha anos, agora está sofrendo com inflação. Sofrendo não, está sendo incomodado, né? Você vê como o agro nesse cenário? Você vê assim, com uma perspectiva positiva ou um momento de cautela? Eu vejo como um momento de cautela, mas um bom momento para a gente ser um pouco ousado. Ousado no seguinte sentido de buscar coisas diferentes, coisas novas, o produtor inovar, né? Tecnificar a propriedade dele, melhorar a gestão, né? Para diminuir custo operacional, né? Então, é uma oportunidade que o produtor tem de se reinventar. Porque ele faz muito bem o que ele faz há muitos anos, né? Produzir, ele sabe muito bem fazer isso. Mas hoje ele tem ferramentas à disposição que melhoram a gestão da propriedade dele. E diminui os custos. Tanto a gestão operacional quanto a gestão financeira. Então, é uma oportunidade que ele tem de se tecnificar, né, de se colocar um passo à frente para ele estar mais preparado para esses desafios que vêm por aí. Vai ser uma safra super desafiadora com relação a acesso a recursos, a aumento de custo e diminuição da margem. Então, o produtor que se antecipa, que se organiza e consegue pensar um pouco à frente, ele consegue aguentar o baque, sabe? Seja o que vem por aí. A gente está falando desse ele ano, tá mais né? bem preparado. Exato. E ano que vem não tem nem como fazer previsão, né? Não. Porque esse ano vai ser um ano tão assim... Uma safra de cada vez, né? Eu falo que esse ano vai ser um ano tão assim, parece que tá todo mundo assim, esperando o acontecimento aí, depois de outubro, para ver o que vai virar. Exato. Então, não tem nem como a gente falar do próximo ano. As regras da safra, né, tá posta, independente do que aconteça nessa questão eleitoral no país, as regras estão aí. O que pode, né, mudar é a questão do orçamento financeiro mesmo do Tesouro Nacional. E aí tudo pode acontecer. Então, é a pergunta de $1 milhão. É a mesma dizer se o dólar vai subir ou vai cair. Sim, né? sim.
Então, a nossa expectativa é manter a operação, atender os nossos associados O mais rápido o possível. mais rápido possível para que todos eles consigam ter acesso. Tá aí lançado o desafio. Então, Bom demais. todos terem acesso aos recursos. Ai, muito bom. E aí, Excelente. Pedrão, encerramos por aqui nosso Episódio podcast? top, hein? Muito esclarecedor aí. Acho que deu para sanar muitas dúvidas aí, né, de quem acompanha sobre crédito, sobre cooperativismo, na parte financeira. Eu gostei demais. Eu também. Cris, olha, foi muito bom você ter vindo aqui. Eu sei que sua vida está corrida. Você falou que viajou, voltou, está aqui só pouquíssimos dias e veio atender um pedido nosso, veio conversar com a gente. Muito obrigada por todo o seu esclarecimento. E também adorei as histórias que você contou para a gente aqui também. E principalmente por trabalhar com esse propósito, né, de melhorar a parte social desses trabalhadores aí que estão com o lombo aí doído, né, de tanto levar. Então, muito obrigada realmente pela sua presença. Lara, Pedro, eu que agradeço, né, o espaço, o convite, a oportunidade, a receptividade, né, eu que acabei de chegar no Goiás, em nome do Sicredi agradeço, e aos nossos associados e não associados que vá até as nossas agências, converse com o seu gerente que a gente está pronto para atender. Tá ótimo. Perfeito. E queria que você deixasse seu canal também de acesso, né, de contato. Claro, o meu Instagram é @cristianepaiva, né? Então, me sigam lá nas redes e o Sicredi continua à disposição de vocês. É isso aí. E o seu, Pedrão, qual O que é? meu @porpedromaia. É isso aí. O meu é @larabrito.real e do nosso Agro2 lá no Instagram é @portalagro2. E também o nosso canal de notícias, www.agro2.com.br. E também o nosso tic-teco lá, o @portalagro2. Pode ir lá que tem vários cortes para você. Estamos em todos os assistir. canais. Todos Não os canais. tem como você não saber de agro, não tem como você não nos achar. Então sejam sempre todos muito bem-vindos. Até os próximos, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.